A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, esteja conosco nesta leitura, Pai, que a gente consiga entender a Tua mensagem, Senhor, que ela entre em nosso coração e nos direcione cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Samuel, né? Tem no meu canal, você pode assistir todos os vídeos, que todo dia eu postei um vídeo desde Gênesis até hoje. A gente está lendo sobre Davi. Davi estava se escondendo de Saul, porque Saul estava tentando matá-lo, né? E Jonatas, filho de Saul, inclusive ajudou a Davi a se esconder, e agora Davi é protegido por Aimeleque no capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães da minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres... E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os corpos dos moços estavam puros, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que ele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano detrás da estola. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-ma. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantavam deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez como doido no meio deles, e ciscava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me o trouxesses a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis a este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Aqui Davi ele se fez de louco, né? Porque ele ficou com medo, que como reconheceram ele como o rei Davi, né, que foi ungido pelo Senhor, que enfrentou muitos exércitos, né, por Saul e acabou vencendo todos eles pela mão de Deus. Então ele ficou com medo de que realmente que o rei lá de Gate fosse contra ele. Então ele se fez de louco e assim o rei não deu a mínima para ele, né? Davi esconde-se na caverna de Adulão, no capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto,
todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e de homens que estavam com ele. E estavam Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão uma lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspiração contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Emelec, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, lhe deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de teu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então ele lhe disse a Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua casa, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, certamente morrerás, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e fere os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e feriu os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam túnicas de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul, e deu ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Aqui não tem jeito, né? Saul está fazendo de tudo para encontrar Davi, inclusive matando sacerdotes, né, ungidos do Senhor. Como Deus já estava longe de Saul, então Saul estava com o espírito mau,
e ele não tinha mais o discernimento de que estava matando o ungido do Senhor, né, os sacerdotes. Tanto que seus soldados, nenhum deles quiseram matar, somente um que realmente cumpriu a ordem de Saul, né, e esse com certeza também pagará pelo seu crime. Davi livra Keila, no capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam os celeiros. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu ferir estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que temos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens para Keila e pelejou contra os filisteus. Levou seus animais e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi em Keila, desceu com a estola na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui a estola. E disse Davi: O Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com teu servo Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregarão. Então Davi se lançou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi encontrar Davi no bosque, e fortaleceu a sua confiança em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul e Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está na mão direita de Gesimom? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme todo o desejo da tua alma, a nós cumpre entregá-los nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, e informai-vos ainda mais, investigai o lugar que ele frequenta e a quem tenho visto por ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso, atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. Se estiver naquela terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Gesimom. E Saul e seus homens foram em busca dele. E o que anunciaram a Davi, que desceu para
que desceu para aquele rochedo e ficou no deserto de Maom. E o que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte e Davi e os seus homens do outro lado do monte. Por isso, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em En-Gedi, né? Aqui eles armaram ciladas aqui, mas Deus é maravilhoso, fez com que os filisteus subissem contra Saul, e nisso Saul deixou de caçar Davi e foi ao encontro dos filisteus para pelejar, né? E Saul, ele embora Deus não esteja mais nele, mas ele foi ungido pelo Senhor. Então ele ainda tem alguma porção de bênção nele, né? Só que ele está tão obstinado em matar Davi que ele não percebe que Deus ainda, que embora Deus se afastou dele, mas ele é ungido do Senhor, então isso conta ponto a favor dele, né? Ele tem a oportunidade de realmente de se arrepender, de se voltar a Deus, mas não, ele se entrega ao mau espírito e vai contra Davi. Senhor Deus e Pai, obrigada por tua palavra, Senhor, obrigada por tuas mensagens, Pai. Nos direcione sempre, Senhor, para perto de ti, Pai. Esteja conosco neste momento, Senhor, com essa pessoa que está orando comigo. Acalante o teu coração, Pai. Caia por terra toda seta inimiga direcionada a ela, Senhor. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Console os que estão angustiados, Pai. Transforme seus corações, Senhor. Que eles possam enxergar em Ti a fé verdadeira, o amor verdadeiro, a misericórdia, Pai. Nos direcione sempre cada vez mais para perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fortalecei os seus e os que não são seus ainda, Pai, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu santo nome e experimentar o que é servir-Te, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.